Oi, turminha, tudo bem? A aula agora é língua portuguesa, mas antes vamos saber que dia é hoje? Hoje é dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira. Vamos lá, página 36, faremos até a página 39. Podem colocar a data de hoje. 06/8/2020. O que eu aprendi nessa unidade? Podem acompanhar aí com o livro. Aprendemos que podemos escrever as palavras em letra de imprensa ou em letra cursiva. O bilhete é um texto pessoal utilizado para transmitir uma mensagem curta e rápida a alguém. Leia o texto a seguir. Sou lobo, sim. Mal? Nem pensar. Você sabe como teve início essa história de lobo mau? Foi há muitíssimos anos atrás, lá na Europa. Existiam povoados e perto deles florestas, bem fechadas, com árvores de vários tipos e outros animais, onde podíamos viver segundo a nossa natureza. Mas as florestas representavam perigo para os habitantes dos povoados. Nelas se escondiam invasores prontos a atacá-los. Os habitantes resolveram acabar com o perigo, derrubando as árvores. No lugar delas surgiram campos, onde ninguém conseguia se esconder e onde eles passaram a criar ovelhas. Sem a floresta, não tínhamos mais nosso alimento, mas havia as ovelhas. Começamos a nos alimentar delas. Vamos lá para a página 37. É a do ladinho de vocês aí. Para a nossa sobrevivência. Então, ele termina a frase falando: começamos a nos alimentar delas, que é das ovelhas, para a nossa sobrevivência. Os moradores começaram a falar que nós, lobos, éramos tão maus que, além de ovelhas, comíamos criancinhas. Lembravam que somos rápidos e velozes na perseguição. As pessoas nos imaginavam indo atrás delas e sentiam medo. O medo se espalhou nos povoados e entrou nas histórias que os moradores contavam à noite, ao pé das fogueiras. Passamos a ser perseguidos. Eles deram um nome para nós? Que nada, apenas nos chamavam de maus. Vamos agora interpretar esse texto de Maria de Lourdes, onde ela conta, né? Sou lobo, sim, mal nem pensar. Quem está explicando sobre a origem do lobo mau? Vou pegar uma caneta aqui. Quem que está contando essa história? Um contador, um homem do povoado ou o próprio lobo? Vocês conseguiram perceber quem é que está contando essa história? Não é o próprio lobo, crianças? Em alguns trechos não fala? Começamos a nos alimentar delas. Um exemplo. Para a nossa sobrevivência. Quem começa a se alimentar, então? O lobo. Então, quem está contando a história? O próprio lobo. Deixa eu só diminuir a textura do meu X. O próprio lobo. Segundo o texto, o que levou os lobos a atacar ovelhas? A vontade de caçar, a derrubada das florestas ou o fato de os pastos serem abertos? O que levou, então, os lobos a atacar as ovelhas? Os habitantes resolveram acabar com o perigo derrubando as árvores. No lugar delas, surgiram campos onde ninguém conseguia se esconder e onde eles passaram a criar ovelhas. Sem a floresta, não tínhamos mais nosso alimento, mas havia as ovelhas. Então, qual que é a resposta? Foi a derrubada das florestas.
Não foi a vontade de caçar e nem o fato de os pastos serem abertos. Então, a resposta é aqui, ó, a derrubada das florestas. E a 3 é uma resposta oral, onde a gente pode conversar um pouquinho. Por que as pessoas começaram a dizer que os lobos eram maus? Por que, crianças? Falaram no texto porque os lobos são rápidos, são velozes. Porque começaram a atacar as ovelhas nos pastos. Aí o lobo ganhou o nome então de mau. Página 38. Escreva nos balões o que as pessoas falam sobre os lobos. O que elas falam sobre os lobos? Vamos lá. Vou abrir uma conversa aqui e a gente vai fazendo aos poucos. Ó, o primeiro balãozinho eu vou fazer então. Então vamos lá. As pessoas não estavam falando que os lobos eram maus? Os lobos são maus. Eles são muito rápidos? Falaram também. Os lobos são um perigo? Não falavam também? Então vamos escrever aqui. Os lobos são maus. Vou escrever aqui, podem acompanhar comigo. Vou só apagar esse texto. Ele não tá. Vamos começar. Os lobos. Eu só preciso diminuir essa fonte, senão não vai caber tudo aqui, né? Senão a gente não vai. Deixa eu ver aqui, colocar só um pouquinho, porque é um programa novo que a gente tá aqui mexendo. Ele não diminuiu. Vamos lá. Vou aumentar, tá? Lobos. Peraí. São maus. Tem uma exclamação aqui. Deixa eu já. Agora eu vou colocar aqui. E vou aumentar um pouquinho, vou colocar no vermelho. Acho que dá pra ver melhor, né? Os lobos são maus. Então, escreva nos balões o que as pessoas falam sobre os lobos. Vamos para o próximo. O que a gente conversou também? Eles são muito rápidos. Sem querer eu mudei a fonte. Eles são rápidos. Rápidos. Sim, falam disso também do lobo, concordam? Deixa eu colocar aqui. Quero colocar no meio, aí a tela vai dar zoom. Ai, 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 ele voltou. Eles, né? Desculpa. Eles são muito rápidos. Assim como o programa que também que é bem rapidinho. Aqui. Eles são muito rápidos? Sim. Vai aumentar. Ele tem o tio aqui, mas ele não tá deixando eu colocar o acento, não sei por quê. Mas tem, ó, tá vendo? Eles são muito rápidos. Agora vamos escrever mais um aqui. Os lobos são um perigo? Os lobos são um perigo. Ok? Os lobos são um perigo?
São o que as pessoas estão dizendo, né, do lobo. Aqui embaixo, escreva em letra cursiva o nome de 3 histórias em que aparece o lobo mau. A letra cursiva, a letra manuscrita. O computador não tem, né, essa letra. Então, vocês vão fazer essa atividade com calma. Vamos citar algumas histórias. Temos o Pastorzinho e o Lobo, os 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, os 3 carneirinhos na ponte, Pedro e o Lobo, os 7 cabritinhos. Opa, pareceu um trava-língua agora, hein? Os 7 cabritinhos. Porque essa história também tem um lobo envolvido. Vamos para a página 39. Crianças, a página 39 é uma tarefa que eu vou pedir para vocês compartilharem lá na plataforma. O que vocês vão fazer? Imagine que esse lobo queira enviar um bilhete para um escritor de histórias infantis. O que ele diria? Já ouvimos a história que ele conta, né? Que ele foi lá pedir uma xícara de açúcar. Agora tem essa história que por que eles se tornaram maus, né? Então, se ele ele quer escrever um bilhete para um escritor de histórias infantis, o que o lobo vai contar para esse escritor colocar no livro? Ok? Essa é uma tarefinha, crianças. Vocês podem postar lá na plataforma até o dia 9. Um beijo. Se ficou alguma dúvida, vocês me procurem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.